Queria convidar você, sentado mesmo, nós vamos estar orando, entregando esse momento ao Senhor. Amém? Fecha os teus olhos. Deus, nós te agradecemos. Esta é a tua palavra. Pai, usa, Senhor, a minha vida. Usa, Senhor, este momento para que nós sejamos ministrados, Senhor. Sejamos realmente cheios da porção do teu Espírito através da tua palavra. Deus, tire toda desatenção, tira tudo aquilo que atrapalha, para que nós possamos, Senhor, estar realmente com os nossos olhos focados e o nosso coração aberto para entender, Senhor, aquilo que o Senhor tem para nós. Senhor, fala conosco nesta noite, no nome de Jesus. Amém? Convido você já a abrir então sua Bíblia em 1 Coríntios, no capítulo 11, uma palavra bem conhecida a respeito de Santa Ceia. O Du já veio falando que essa semana meditei bastante Santa Ceia, já abriu já, né? Du. Glória a Deus. Então abra aí sua Bíblia, então, em 1 Coríntios 11. Nós vamos estar lendo do verso 23 ao 32. Amém? Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor, na noite em que foi traído, tomou do pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois de cear, ele tomou o cálice e disse: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem desse cálice, vocês anunciam da morte do Senhor até que ela venha. Portanto, todo aquele que comer do pão e beber do cálice indignamente será culpado de pecar contra o corpo e contra o sangue do Senhor. Examine-se o homem a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Porque por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários que já dormiram. Mas se nós examinássemos a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados como o mundo. Volte no versículo 28. Examine-se o homem a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Amém? Na minha meditação dessa semana para essa palavra, em especial porque era um momento de Santa Ceia, é um momento de comunhão que nós participamos do corpo de Cristo. Eu comecei a meditar nesse texto e eu comecei a viajar um pouco aqui. Eu gosto de viajar, eu sempre falei para o meu irmão, eu gosto de ler, se eu vou pregar um capítulo, por exemplo, Coríntios, eu vou ler Coríntios inteiro, para mim relembrar, porque a Bíblia é muito grande, e você refresca a memória. Então hoje eu acordei e coloquei, meu irmão falou, não põe a voz do Cid Moreira, aí eu peguei a Bíblia, fiquei lá, de novo, passei a semana inteira diluindo, não é isso que a palavra de Deus tem, e aí fiquei lá ouvindo aquela voz grossa e fala devagar, né? Ótimo para você analisar, não é, a palavra, mas foi legal, foi uma experiência gostosa. Hoje eu acordei, pus lá e fiquei só quieto, ouvindo. E essa palavra que nós trazemos sobre 1 Coríntios 11, sobre a Santa Ceia, ela fala de um povo ou de uma igreja que estava situada em Corinto. E para entender um pouquinho sobre o que Paulo está querendo dizer e o que ele está querendo falar, e se nós trouxermos a olhos crus aqui, de uma maneira assim, como muitas vezes nós ouvimos, a gente não vai extrair tudo que a palavra de Deus quer nos ensinar. A igreja de Corinto, para quem não conhece, ali era um golfo, ali chamava o Golfo de Corinto, ou seja, o Canal de Corinto, aonde era uma cidade mercante. Ali se passavam os navios que vinham na rota de Roma e passavam ali para a Grécia, saíam do outro lado ali da Grécia, a Turquia, e cortavam um caminho, mas não era só por isso. Porque ali os navios, quando passavam nessa cidade, para onde ele está escrevendo essa carta, onde tinha essa igreja, essa cidade, ela era uma cidade mercante. Como uma cidade que tem um canal, passa várias rotas de navio, todo mundo já sabe que está chegando ali, dá para dar uma paradinha, não é? Dá para abastecer o navio. Então, fervilhava de marinheiros, fervilhava de mercadores, pessoas que estavam indo para lá por descansar um pouco da viagem, do alto mar.
outros para reparo nos barcos, outros para reabastecer, alimentos, água. Mas não era só isso. Muitas dos que estavam no mar também procuravam suas diversões, procuravam, espairar o tempo, talvez com a bebida. E era um lugar, uma cidade que tinha um templo, o templo de Apolo, que era o deus, por exemplo, da música, do canto, da poesia, da beleza masculina. E tinha também o templo de Afrodite. Como era uma cidade mercante, então aquilo fervilhava de gente o dia inteiro. Era navio chegando, para quem já viu uma cidade de portuária, navio chegando, pessoas. Então era uma cidade que estava em constante movimento e pessoas chegavam e iam embora. E esse contexto onde ele escreve essa carta, ele está escrevendo essa carta para esse povo que morava nessa cidade, onde tinha todo esse fluxo de pessoas. E nesse templo de Afrodite, que era Vênus, segundo a história, dizia que o culto, ou seja, o templo era assistido por mais de 1000 sacerdotisas. E que essas sacerdotisas, elas saíam na parte da tarde e desciam para a cidade para vender os seus corpos. Ou seja, um prato cheio para quem? Para os marinheiros. E também um prato difícil de engolir para muitas pessoas que estavam na cidade. Então o povo ele era assediado todos os dias por muitas coisas, prostitutas, por exemplo. Corinto, então, tinha muitos atrativos, era uma metrópole, um lugar ali onde muitos atrativos apareciam para as pessoas. Para todos os gostos, então, nós podemos dizer que tinha tentação. Para o homem que quer a beleza, tinha lá o templo de Apolo, então vários desses homens. A igreja de Corinto tinha pessoas, por exemplo, de todas as camadas sociais. Então tinham pessoas, por exemplo, da elite, tinham pessoas que eram escravos, as mulheres e os homens podiam estar nessa igreja também. Então não era como, por exemplo, uma sinagoga que era um pouco mais limitada. Não, era uma igreja já de novos cristãos, com uma visão de Cristo, porém, onde todos podiam ocupar o cargo na igreja, independente das suas posições. E, por causa disso, trazia muitos conflitos. Porque você imagina um escravo ocupando um cargo e outro, um cara já estudado, e especialmente falando de Grécia, falamos de pessoas que têm um alto poder intelectual de falar, pessoas que têm facilidade da comunicação, e era prezado muito conhecimento. E então era muito difícil. Outra coisa que acontecia é que possuía, como era uma cidade mercante, o que fluía muito? Dinheiro, fluía muito a questão do trabalho. Então não faltava trabalho, porque se tem demanda de pessoa, tem pessoas precisando de coisas, então toda hora tem lá. Então a igreja, com certeza, os membros dessa igreja trabalhavam fora, tinham os seus afazeres, tinham muitas coisas para fazer. Só o que acontecia, por exemplo, os ferreiros, os prateiros, os tecelões de linho, imigrantes de várias partes, os sírios e egípcios que tinham também ali, tinham o quê? Seus clubes, ou seja, cada posição, o caso do tecelão, cada um desses, eles tinham a sua posição, aonde eles faziam ali as suas reuniões para tratar de negócios. Porém, como nós estamos falando de Grécia, estamos falando de vários deuses, e cada uma dessas reuniões, quem frequentava, havia também o seu patrono, como no Brasil, por exemplo, o sindicato dos metalúrgicos, sindicato dos transportes, sindicatos de várias coisas. E aí o que acontecia? Eles tinham os seus patronos. E lá muitos dos cristãos que iam, por exemplo, para tratar de seus negócios, porque eles tinham sua vida, estavam também no meio disso. E esses patronos eram os deuses. Então vários deuses ali, cada uma das seções, ou seja, desses grupos, possuíam um deus a que eles adoravam. E os judeus também tinham as suas sinagogas. Eu estava até comentando essa semana, segundo pesquisas, haviam por volta de 500 sinagogas espalhadas na época, vamos dizer, de Paulo, de Cristo. Então, a sinagoga eram pequenas igrejas, ou vamos dizer, pequenos templos onde eles se reuniam para falar da palavra, para estudar da palavra. Então também tinham os judeus, e nessa mistura de pessoas, diferentes culturas, diferentes deuses, como poderia uma igreja, ou como poderiam seus membros, ou como poderiam as pessoas viver com uma integridade e com dignidade? É exatamente nesse contexto que Paulo ele fala. Ele estava com eles 1 ano e meio e ele teve que sair, porque ele continuou o trabalho dele. E quando ele sai, ele recebe notícias que a igreja estava começando a ter problemas. A igreja não estava firme, a igreja já começava a haver facções dentro da igreja, problemas dentro da igreja. E
Tem uma passagem que na Bíblia que eu tenho, que é a mensagem, que ela fala num termo bem atual, diz assim, em 1 Coríntios 1, 10 a 11. Tentei ser o mais direto possível, Paulo falando a vocês. Vocês precisam aprender a entrar em acordo, devem ter consideração uns pelos outros, cultivando a vida em comum. Menciono a questão porque alguns de vocês foram informados através dos membros da família de Chloe, que deram a notícia para mim, uma notícia preocupante, que vocês estão brigando, que vocês estão em facções. Isso era um dos problemas. Só que, como eu falei, havia o problema da prostituição, que é muito citado no livro de Coríntios. Então nós vamos ver aqui que Coríntios fala toda hora, Paulo nessa carta, ele fala várias coisas, e é uma saudação. Então é uma carta pastoral de Paulo, onde ele, de uma forma afetuosa, mesmo sabendo de todos esses problemas, pessoas que estavam vivendo com problemas seríssimos, ele tenta, de uma forma firme e clara, mostrar a convicção na fé inabalável de Deus. E ele toma pela mão cada uma dessas pessoas. Então, quando nós olhamos e lemos, por exemplo, essa palavra sobre a Santa Ceia, da forma como que nós devemos nos apresentar para a Santa Ceia do Senhor. Sabendo disso tudo, nós vemos que não era uma tarefa muito fácil, porque participar da Santa Ceia com tanto problema, tanta brigarada, ou pessoas que não estavam andando de acordo com a visão de Cristo, mas muitos deles, Paulo fala, eram bebês. Pessoas que estavam começando a caminhar, e com certeza a oferta era muita para eles. E Paulo ele diz, dizendo de uma forma bem clara, vocês não devem permitir, por exemplo, que o costume de vocês, a forma que vocês vivem, anule a reverência que vocês têm. Quem come o pão e bebe o cálice do Senhor de um modo desrespeitoso, ele comparava mais ou menos com uma multidão que chegou diante de Jesus e como que estivesse cuspindo, por exemplo, na cruz de Cristo. Porque não levava a sério um momento tão importante do sacrifício do Senhor Jesus. Mas uma das coisas que mais me chamam a atenção e uma das lições que nós podemos tirar para o nosso dia de hoje é que eles estavam envolvidos numa rotina. Aquilo que eles viviam era rotina para a vida deles. Aquele momento que eles passavam entre mercadores, entre templos a deuses, entre oferendas e outras coisas mais, eram e faziam parte da rotina, em especial de uma cidade mercante. Um dos grandes problemas que nós temos na nossa vida no dia de hoje é exatamente esse também. Você já parou para pensar? A nossa rotina. E é interessante porque é muito comum nós também não só falarmos da rotina, mas nós entrarmos nessa rotina do dia a dia. Acordamos de manhã e tem gente que, para não perder a hora, põe o mobile para despertar de 5 em 5 minutos, não é? E fica tum. Minha esposa dá risada para mim, porque ela sabe o que eu estou falando. E eu falo, para que você põe tantas vezes? Não é para não perder a hora. Mas não vai mesmo, não é? Porque a cada 5 minutos, não só ela não perde a hora, como eu acordo. Mas é uma rotina, já criou um sistema de fazer. Ainda bem que é um mobile só, porque se tivesse outro, eu estava frito. Mas aí nós acordamos, nós vamos para o banheiro, nós escovamos os dentes, penteamos o cabelo. E se é mulher, gasta um pouquinho mais de tempo, né? Assim, embelezando e outras coisitas mais para fazer. Nós trocamos de roupa, calçamos os sapatos, tomamos café e no horário exato a gente vai para o trabalho. E olha que interessante, hoje é tão complicada essa questão da rotina, porque nós no mobile conseguimos saber a hora que vai vir o metrô, a hora que vai passar o busão, e aí o bus vai passar ali, você já sai correndo, é tudo cronometrado, tem que sair agora. E se você perder o bus, atrasou teu dia inteiro, teu dia ficou uma caca. Você começa a falar, já estraguei meu dia, já vai ficar difícil, porque se você faz trabalho um atrás do outro, você já começou atrasado, você vai terminar tarde. E quanto mais tarde nós saímos, parece que vai ficando pior, não é? É aquela preocupação de avisar, estamos atrasados, e parece que qualquer coisa que acontece no meio do caminho. E assim nós vamos indo, e é tão rotineiro a nossa vida, que nós vamos pegando um transporte no outro, e muitas vezes nós nem prestamos atenção no transporte que nós pegamos, porque a gente já sabe o que vai fazer. Porque essa é a nossa vida, essa é a rotina que nós fazemos. Rotina de todos os dias. E nessa rotina nós vamos os dias, passamos as nossas semanas, das nossas semanas nós passamos os meses, dos meses nós passamos anos, vivendo nessa rotina.
Aqueles que procuram, por exemplo, viver uma rotina mais saudável, enquanto essa rotina não se torna algo absurdo na vida da pessoa, é uma bênção, mas quando começa a se tornar algo de rotina mesmo, para causar o mal para a pessoa, já se torna algo ruim. E sem falar na rotina de pegar o mobile, se a gente não pega o mobile e sai sem o mobile, é uma catástrofe o nosso dia. Como é que eu vou fazer? Metrô e tudo. Então, são pequenas coisas que vão ocupando o nosso dia de todas as horas do nosso dia. E o que Paulo ele está mostrando aqui é que esse problema da rotina não é o problema de estarmos em rotina, ou seja, que nós chegamos aqui nesse caso para a Santa Ceia do Senhor como uma rotina. De uma forma que a gente já está acostumado. Eu, por exemplo, venho participar da ceia desde que eu sou batizado, desde os 12 anos. Na minha igreja, quem era batizado podia participar da ceia. E eu me lembro, com 12 anos eu me batizei, se eu não me engano foi em novembro, 28 de novembro de 1982. E desde 1982 eu venho participando da Santa Ceia do Senhor. Perdi algumas, talvez, mas eu participei de bastante. Se eu fosse contabilizar, já não sei quantas eu participei na minha vida. Mas quantas dessas santas ceias que eu participei, quantas delas foram realmente santa ceia, e quantas dessas santas ceias que eu participei foi apenas para cumprir uma tabela. E o problema da rotina é quando está, na verdade, na falta de valor que nós damos nas coisas, porque o que é rotineiro acabam fazendo parte do nosso dia a dia, e já não temos mais valor, e isso não é só para a Santa Ceia, mas é para tudo que nós fazemos. E falando de servir a Deus é a mesma coisa. O perigo da rotina é nos envolver, por exemplo, no hábito de realizar uma tarefa diária, mas nós não estarmos mais inteiramente presentes naquilo que nós fazemos. Então, de tanto que a gente faz aquilo, na verdade eu já sou automático naquilo que eu tenho fazendo. Eu, por exemplo, estou lá me preparando para o dia de semana, não é? Confessar uma coisa para vocês, na frente do espelho, eu sou assim, eu passo a água no cabelo, quando está curto assim, eu passo a água no cabelo, eu puxo a mão para frente, faço um topetinho, nem pente eu não passo. E se você perguntar, você olha no espelho? Não. Saio no risco. Estão entendendo? Se é uma mulher, lógico, com certeza ela não vai fazer isso. Eu acredito que não, né? Mas nós nem olhamos direito. Eu trazendo isso para o meu dia, por exemplo, fisicamente nós fazemos algo que, na verdade, o coração está longe. Participar da Santa Ceia do Senhor sem você não estar com o seu coração ou com a sua mente ligada, é como se eu fosse realmente assim. Passar a mão no meu cabelo. Só no dia que eu venho na igreja, realmente, hoje eu já vou no espelho, eu tenho um peito certinho, que ele abre aqui a parte da frente, ajeita, ó, certo. Agora, eu não faço isso todos os dias, porque já é rotineiro eu ter esse meu. Quando nós fazemos algo mecanicamente, é como se a gente não tivesse feito, muitas vezes. Não há frutos. Apenas a realização. Eu costumo dizer que é uma obrigação desobrigada. Na verdade, a gente não tem obrigação. A gente não é algo que a gente faz. E grandes lições nós tiramos aqui, por exemplo, quando Paulo fala, que ele fala que nós, todo aquele que comer do pão, ou beber do cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue de Jesus. O que significa, por exemplo, indignamente? Agir de maneira indigna, óbvio, que há desonestidade, ou alguém que conseguiu algo de forma desonesta, com trabalho desonesto, uma falta de sinceridade, uma má fé, uma ação, um dito mentiroso, a ausência da integridade ao tratar das coisas que pertencem dos outros. Isso é indignamente. Ou examine-se. Quando Paulo ele diz assim, examine-se, eu acho isso muito interessante. Ele está falando assim para nós, coloque à prova. Provado através de um teste. Faça um teste. Quando você fala em examinar, faça um teste com você mesmo. Distinguindo todas as coisas através de um teste. Qual que é a forma correta que nós devemos nos apresentar, por exemplo, para um momento tão sério, a seriedade da Santa Ceia do Senhor? Não é uma coisa de todo dia. O interessante é que eu já pertenci, por exemplo, à igreja já desde de que eu era criança.
E qual é muitas das coisas que a gente vê com os cristãos? Eles, no momento da ceia, e eu mesmo já fui assim várias vezes, na semana da Santa Ceia eu fico, não, eu não posso pecar, eu não posso errar, eu tenho que fazer todas as coisas certinhas. Não sei se você já foi assim, eu já fui. Porque eu falava, não, essa semana da ceia, deixa eu falar, deixa eu pensar, será que eu estou bem para tomar ceia? Na semana da ceia, misericórdia. Isso é coisa de todo dia. O momento da ceia é um momento lógico que nós nos preparamos, mas todos os dias nós temos que estar fazendo análises da nossa vida, fazendo realmente exames da nossa vida, colocando à prova. Porque o que acontece, qual é a função da ceia? O que é a ceia? A ceia é salvação, é remissão. A ceia veio, é o sacrifício de Cristo para nós lembrarmos o que Ele fez por nós. Só que se eu sou desleixado, ou seja, se eu faço isso de qualquer maneira, eu pego um ato que significa para mim remissão, me redimir de algo, e eu, em vez de me redimir, eu me torno condenado. Porque aquilo fica na minha cabeça, será que eu estou bem? Será que eu fiz certo? Será que eu não devia ter ceado? Eu começo a colocar questões num momento tão bom, um momento tão gostoso, ou seja, aquilo que era para me libertar acaba sendo algo que me aprisiona, estão entendendo? Eu começo a não dar o valor devido para um momento tão gostoso, e foi algo que Deus falou muito comigo essa semana. Ou seja, me tornar melhor, ao invés disso, de ter, é para isso que é a Santa Ceia, lembrar que um dia eu vou me encontrar com Cristo, lembrar que um dia eu vou cear com Ele, é algo para me libertar, não para me aprisionar, mas eu acabo me aprisionando, porque eu faço errado. Um momento que eu deveria esperar com tanta ansiedade, eu acabo fazendo de qualquer forma e perco uma chance grandiosa, que são chances de mudança. Porque cada momento que eu me aproximo de Deus, algo diferente acontece na minha vida, algo muda. O duro é que quando não há mudança, há muitas pessoas, infelizmente, que não conseguem perceber, e talvez esse seja um dos problemas que o povo de Corinto estava passando. Eles não conseguiam perceber algumas coisas. E Paulo, com amor e com carinho, porque eram novos na fé, Paulo vai lá e tenta ensinar, irmãos, não é assim. Você olhando para essa carta, é uma carta linda, de ensino e o amor. Ou seja, se nós não tomarmos cuidado, acaba a nossa vida virando um círculo vicioso e a gente não chega a lugar nenhum, infelizmente. Ou seja, portanto, todo aquele que comer do pão ou beber do cálice, eu tentei fazer peguei várias bíblias e tentei fazer um foco, ou seja, resumir isso bater um martelo. O que ele queria dizer? Portanto, todo aquele que comer do pão e beber do cálice do Senhor de uma forma desonesta, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Portanto, coloque à prova o seu coração, não o coração dos outros. Faça um teste e reconheça se é genuína a intenção do seu coração. E após ter feito isso, então coma do pão e beba do cálice. Examinar a si mesmo. E uma das coisas que eu também sempre ouvi, e foi engraçado, porque eu já muitas vezes estava no meio do povo assim, eu ficava só ouvindo. E aí vinha um irmãozinho, especialmente eu era líder do louvor, aí vinha um irmão assim, cutucava assim, você viu? O fulano não tomou ceia. Cabe bem esse versículo para essa pessoa. Eu vivi bastante isso. Olha, aquele casal não tomou ceia. Será que estão em pecado? A quem que nós devemos prestar atenção? A quem que Paulo está falando? Para examinarmos a nós mesmos. Agora, outra coisa, com qual referência? Porque se eu for me examinar, que referência eu tenho? Eu posso ter uma referência errada. O interessante é quando eu examino, eu tenho que ter algo de referência. Por exemplo, se eu vou no médico, falando aqui, por exemplo, tem pessoa que fala assim, você vai falar, tudo bem, eu vou cear, Senhor. Não estou falando para você não cear, não, pelo contrário, que Paulo fala, olha, examine-se a você e coma do pão, beba do cálice. Ele fala, não coma. Não, ele não está falando isso, coma. Ele está falando, vamos nos examinar, vamos fazer a coisa como ela deve ser feita, porque isso traz libertação. A Santa Ceia do Senhor é um momento maravilhoso, liberação de perdão. A Santa Ceia do Senhor é um momento de liberação de cura. A Santa Ceia do Senhor é motivo de alegria, representa a salvação.
Agora aqui, se nós formos olhar, eu vou olhar assim para mim, eu não mato, não é? Já viu aquele? Eu não mato, não roubo, não faço mal para ninguém. Se eu não ajudo também não atrapalho. Eu estou digno, eu estou bem, não tem nada, né, Senhor? Aí eu falo aquela oração com Deus, não tem nada, né? Está tudo bom para mim ser, eu não tenho problema nenhum. Paulo diz uma coisa interessante sobre isso. Ou seja, eu crio mais desculpas, não é? Para que achar que eu não tenho culpa e para mim poder sair satisfeito comigo mesmo e falar, eu tenho condição de cear. E o interessante é que Paulo ele diz assim, totalmente ao contrário dessa mentalidade que muitas vezes nós temos. E quando eu falo nós, eu me incluo nisso, irmãos. Eu falei para vocês, desde 12 anos eu venho ceando. E muitas das vezes, eu não sei da forma correta. Eu cumpri um costume. É momento de ceia, Santa Ceia do Senhor. Como se aquilo me deixasse mais importante ou para alguma coisa. Não, é um momento gostoso, é um momento da Santa Ceia de Deus. Santa Ceia. E porque eu sei, Paulo diz assim em Romanos 7, só marca aí 18 e 19. Porque eu sei que em mim mesmo, isso é, na minha carne, não habita bem algum. Com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem, porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse faço. Uma pessoa assim tem condição de analisar ela mesma? Não. Colocar à prova e colocar um teste é quando eu olho para mim e eu começo a pedir orientação através daquilo que Deus me ensina, através do Espírito Santo de Deus. Esse é o teste, é colocar à prova como é minha vida na presença de Deus. É um alerta que Paulo nos dá, a examinar a nós mesmos, ou seja, a autenticidade, como a autenticidade do ouro, colocar ao fogo para ver. Fazer teste, exame. Eu lembro de uma vez que eu vi numa pregação de um pastor amigo nosso, de Bragança Paulista, e ele falava que um americano veio visitar ele, e esse americano era muito amigo dele, ele falou, não lembro se era para a esposa ou se era para a filha, ele queria comprar uma pedra preciosa, para fazer um anel. E aí ele falou, no Brasil é o lugar certo, porque tem muita pedra preciosa e eu vou conseguir a um preço barato. Ele falou, vamos comigo? Aí ele falou, vou com você. Chegaram na loja, olharam várias pedras, o homem apresentou, eles, essa é maravilhosa, essa eu não sei quantos, não é quilates que fala? Eu acho que é quilates que fala, né, pedra preciosa. E aí falou, olha, isso é tal. E aí o pastor e o outro, beleza, ótimo preço, fecharam o negócio. Ele foi embora para os Estados Unidos, passado um tempo, e aí como é que correu a festa? Acho que foi festa de 15 anos, se eu não me engano. E aí ele entregou no joalheiro lá, no perito, para fazer o anel, então ele ia colocar a pedra preciosa. Ele falou assim, rapaz, nós entramos numa furada. Ele falou, por quê? A pedra não era preciosa? Não, ela era preciosa, mas não daquele termo. Falou, mas por quê? Porque dentro da pedra, aonde nós não conseguíamos ver, e só o especialista com um olhar bem apurado, conseguia ver lá dentro o que estava acontecendo. Tinha uma fissura minúscula no fundo daquela pedra, ou seja, aquela pedra não tinha valor algum de mercado. Ela continuava sendo uma pedra preciosa, porque eu olhava ela como uma pedra preciosa. Mas porque eu não tinha ferramenta, ou eu não era uma pessoa que saberia avaliar aquilo, eu não ia conseguir chegar a lugar nenhum. Como ir, por exemplo, numa avaliação médica. A gente vai para fazer exames profundos. Eu me lembro uma vez no Brasil, eu tinha 30 anos, eu não vou falar de mil, senão eu vou ficando muito velho. Eu tinha 30 anos de idade, eu nunca tinha tido problema de saúde muito séria. E eu me lembro que começou a me dar uma dor nas costas muito forte. E eu peguei e falei para o meu chefe, que acho que uns 5 a 10 dias sem trabalhar, na companhia que eu estava, dor na coluna, meu primo levou no massagista, ele entortou minha coluna, virou e estralou tudo, e eu continuava com a bendita da dor, e eu fui lá, tomei remédio, ele, passa isso, passa aquilo, e nada melhorar. 5 horas da tarde, minha temperatura caía, meu corpo todo doía, minha coluna me matava, e aí eu falei, não pode ser, eu vou no médico. Cheguei no médico, olhei no médico, aqui eu já não gosto de ir no médico, né? Aí cheguei lá no médico, aí uma fila gigantesca na Universidade de Bragança Paulista, aí eu fiquei esperando, eu falei, quer saber, vou embora, peguei, voltei para casa, quando deu 5 horas da tarde, voltou a febre, eu falei, vou no médico de novo, cheguei no médico, sentei no corredor, comecei a dar aquele negócio de desmaiar, porque eu estava mesmo muito mal de saúde já há vários dias, e aí o médico fala, o que você tem? Eu falei, eu não estou me sentindo bem, entra aqui no meu consultório. Eu falei, beleza, cheguei, entrei. Quando eu entrei lá, eles começam o exame, tira a chapa e faz, ele falou, olha, o que você tem é pneumonia.
Como é que a gente vai avaliar com uma condição não expert dessa? Tratando da coluna, eu com pneumonia atípica, não apresentava tosse, não apresentava nada, mas a pneumonia tinha tomado o meu pulmão. Ele falou, você vai ter que fazer um tratamento bastante apertado para que você volte a ter sua saúde, porque já são vários dias que você está assim, tratando de outra coisa. Ou seja, da mesma forma é a nossa saúde espiritual, da mesma forma é o que Paulo ele está tentando nos alertar aqui, o cuidado que nós temos que ter para que nós possamos não entrar nessa rotina. Para não entrar numa rotina de chegar para a Santa Ceia do Senhor sem preparo. E tem pessoas que já não preparam nem para a ceia, imagina para os outros cultos, né? Então, é algo que nós temos que levar muito a sério. E lendo essa palavra, o zelo, ele fala, rogo-vos, por favor, presta atenção. Essa é uma grande oportunidade, meus irmãos, que nós temos de fazermos a prova a nós mesmos, olharmos para nós e falarmos, Senhor, eu não quero perder experiências profundas com o Senhor. Eu não quero perder a essência e o significado de um momento tão precioso que é a Santa Ceia do Senhor. E que essa palavra, de alguma forma, possa produzir em nós uma seriedade ainda maior naquilo que nós fazemos, no preparo ainda maior, que era um almejo do apóstolo e dura até hoje para nós, um almejo para a nossa correria da nossa vida, para que nós não deixemos a nossa rotina nos amassar. E outra, nós só percebemos muitas vezes a rotina quando a gente está longe. Eu lembro quando eu vim para cá em 2001, estava com a minha esposa, com os meus filhos, e fiquei 1 ano e meio longe deles. Já no primeiro mês eu comecei a ver a falta que eles faziam. E aí, quando a gente perde, é que a gente começa a pensar, puxa, se ela estivesse aqui eu faria isso, se ele estivesse aqui eu faria aquilo. Quanta falta a minha família me faz. A rotina, ela tem esse poder, muitas vezes, de tirar o valor daquilo que é precioso na nossa vida. Não permita que a rotina do seu dia tire o valor das coisas importantes da vida. Não só a Santa Ceia do Senhor, mas o seu casamento, a sua vida com os seus filhos, a sua vida com o Senhor, a sua vida diária na igreja, a sua vida naquilo que você faz. Porque se você entra na rotina da escola também, você não vai fazer direito àquilo que deveria ser feito. Porque nós temos que ter prazer naquilo que nós fazemos. Rotina mata, rotina acaba com até a importância da ceia, porque para mim não significa nada, ou seja, é mais uma Santa Ceia. E que Deus tenha misericórdia das nossas vidas, para que nós possamos, quando formos cear, levar a sério um sacrifício que foi feito por nós. E eu termino, não cheguei nem na metade, mas eu termino aqui. E não há nada que nós possamos fazer para que Deus nos ame mais, apesar das nossas falhas e de tudo que nós temos. Todo ser humano que nós somos, esse miserável homem que nós somos. Que nós possamos nos colocar, e tem uma música que o Paulo César Baruch canta, eu não sei nem se é dele, não acredito que seja, deve ser americana, mas eu acho demais. Porque nós quando chegamos na ceia, nós fazemos uma coisa importante antes até de terminar. Quando nós entramos para nos analisar, nós queremos achar nossas virtudes para a gente poder cear. Mas a gente não vai na nossa consciência. Ou será, Deus, que eu estou em condição de cear? Será que eu estou bem para cear? O que eu tenho de bom para cear? Gente, nós não temos nada. Eu não tenho nada. A única coisa boa que eu tenho na minha vida é o resgate de Deus que transformou o meu coração. Porque foi a partir daí que tornou uma coisa boa na minha vida. Porque se não fosse a misericórdia do Senhor, se não fosse a graça de Deus, que é de graça, nós não estaríamos aqui. Se não fosse a graça de Deus através da vida da minha mãe, que chegou pela minha mãe, nós não estaríamos aqui. Isso é a graça. E a música do Paulo César Baruch fecha, eu acredito, essa pregação em grande. O Senhor, ele fala assim, Senhor, eu estou grato pelo que fizeste a mim. O meu maior esforço falhou. Mas eu fui justificado quando o teu filho escolhi. Em Cristo tenho as riquezas de Deus. Porque isso é a graça. E eu nada posso fazer para que o Senhor me ame mais ou para que o Senhor me ame menos. E isso é a fé na rocha que é Jesus. E a rocha é Jesus Cristo, a justiça para mim. Isso é a graça. Eu não posso fazer nada para que Deus me ame mais ou para que Ele me ame menos. Ele me ama. Isso é graça.
esse momento é um momento da graça de Deus sobre a nossa vida. E não há nada que eu possa fazer mais ou menos para que Ele me ame, mas há algo que eu posso fazer para que esse momento seja o momento que mude a minha vida. Então o meu convite para vocês, meu querido, é para que nós realmente, quando formos cear nesta noite, eu coloque à prova a minha vida. Eu coloque à prova o meu coração. Eu coloque à prova como eu tenho sido diante de Deus. O que tem sido mais importante? Será que eu tenho ido como esses homens de Coríntios lá, nas reuniões de trabalhos deles, e tenho feito outros deuses? Porque deuses não são só Apolo, Afrodite. Dinheiro pode ser Deus. Meu tempo pode ser Deus. Não tenho tempo para nada. O meu mobile pode ser meu Deus. Não consigo me desligar para outra coisa. Rouba horas do meu dia. Meus irmãos, que nós possamos colocar o nosso coração naquilo que produz efeito. Que nós possamos viver uma vida diferente. E que nós possamos produzir em nós frutos de que contagiem essa nação. Mas tem que partir de nós. Tem que partir da nossa vida. Tem que partir do nosso coração. Nós temos que tomar atitudes e examinarmos como Deus, Ele quer. Essa é uma hora para você pedir para o doutor Espírito Santo fazer uma avaliação do seu coração e colocar à prova. Senhor, como é que está meu cardio? Como é que está o meu sangue? Como é que está diante de Ti, Senhor? E que eu possa, na presença de Deus, dar valor a um momento tão importante. Eu convido você a se colocar de pé. Du, você vai ajudar aqui? Amém. Fecha os teus olhos. Eu queria antes estar fazendo essa oração em que nós possamos ter esse momento para que nós possamos fazer esse exame, essa avaliação. Desvincula de qualquer outra coisa agora. Fala, Senhor, quero realmente fazer uma avaliação. Eu queria que você tentasse imaginar o máximo que você consegue. Vá até lá longe onde você consegue. Fala, Senhor, eu não lembro de muita coisa, Senhor, mas eu queria que o seu Espírito Santo me mostrasse. Porque talvez hoje o que a gente passa, o engraçado é que muitas das vezes a gente pensa que o nosso passado não afeta o nosso presente. Mas a gente vive o passado no presente muitas vezes. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor nos ajude. Porque Ele quer nos usar, irmãos. O Senhor quer usar a nossa vida. O Espírito Santo de Deus quer usar a nossa vida. A começar em mim, Senhor, que o Senhor possa fazer coisas grandiosas. Deus, nós te agradecemos por essa palavra, Deus. Pai, eu te agradeço pelo teu carinho, o carinho que o Senhor tem tido conosco, Deus. Pai, eu agradeço o carinho desde que eu me conheço por gente, Senhor. Muito obrigado, Deus. Pai, que nesse momento nós possamos avaliar, Senhor. Pai, analisar a nossa vida, Deus. Não a vida do nosso irmão, mas analisar a nossa vida, Senhor. Analisar o nosso coração, Senhor, diante da Tua palavra. Porque a Tua palavra diz que o Senhor sonda, o Senhor conhece o meu deitar, o meu levantar. E antes ainda que houvesse qualquer palavra da minha boca, o Senhor já sabia, Deus. Da forma que eu estava sendo lá, feito no ventre da minha mãe, o Senhor já me conhecia, Senhor. Eu não preciso falar muita coisa, Deus. Pai, nessa hora o que eu quero, Deus, é realmente que nós possamos colocar o nosso coração em Ti, Jesus. Espírito Santo de Deus, opera em nossa vida. Que os pais possam ser melhores pais. Que as mães possam ser melhores mães. Que os filhos possam ser melhores filhos, os esposos melhores, esposas melhores. Como Paulo ensinava, nós podemos ser pessoas que vivem essa mudança de Cristo na nossa vida. Deus, no nome de Jesus, esse momento da Santa Ceia, perdoa as nossas falhas, Deus. Perdoa os nossos pecados, nos ajuda, Senhor, a cada dia nos firmarmos mais na Tua palavra, nos firmarmos mais, Senhor, no Teu propósito, Deus. Abençoa, Senhor, a Tua igreja, abençoa cada coração. Pai, se há espaços ainda, Senhor, na nossa vida, quartos ainda que nós fechamos e não abrimos para ninguém, nem para nós mesmos, e fazemos questão disso, Deus. Pai, nessa hora aqui o Senhor possa vir com o Teu Espírito Santo fazendo essa análise, Senhor, trabalhando na nossa vida. Espírito Santo de Deus, toma conta de cada coração. Espírito Santo de Deus, toma conta de cada vida. Fala, Espírito Santo de Deus.
realiza os seus milagres, realiza, Senhor, as curas, realiza, Senhor, a transformação. Pai, realiza, Senhor, na nossa vida, Deus. Trabalha no coração de cada um em especial. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, esse momento de Santa Ceia, que nós possamos reconhecer o sacrifício que o Senhor fez por nós. Pai, e voltarmos, Senhor, a olhar, Senhor, para Ti, mais e mais, Deus. Muito obrigado, Jesus, para que nós possamos cear bem, Senhor, e examinando nós, no Senhor, nós possamos fazer como o apóstolo disse, comer do pão e beber do cálice. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor. Amém, Jesus. Aleluia.